Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, o clima esquentou dentro do Supremo. Antes o calor vinha de fora para dentro, agora é interno. Veja bem, vamos começar com Luiz Fux. Luiz Fux, que é muito esperto, bem mais esperto que o bolsonarismo sem noção, do qual o ministro do STF André Mendonça é expoente, Fux decidiu não bater de frente com a esmagadora maioria do tribunal por muitas razões, mas a principal delas eu vou apresentar para você aqui hoje nesta reportagem. Essa reportagem teve a sua primeira parte ontem mostrando que a Polícia Federal andou investigando a conduta mais do que suspeita de André Mendonça e, na verdade, não precisaria nem de investigação, porque André Mendonça tem um histórico, minha amiga, meu amigo, de muitas ações inconvenientes, para dizer o mínimo, para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem toda a sua trajetória naquele tribunal marcada pela subserviência pusilânime ao bolsonarismo. Mas agora surge uma indicação clara de que o André Mendonça está no Supremo Tribunal Federal para servir aos golpistas que ainda tentam solapar a democracia brasileira. Ah, mas o que fazer? Só quem pode tirar ministro do Supremo é o Senado, e o Senado está contaminado pelo bolsonarismo como o resto do Congresso. Não é bem assim não. O Blog da Cidadania investigou e descobriu, minha amiga, meu amigo, que a coisa é muito diferente do que estão pensando. A Constituição Federal dá instrumentos ao Supremo para agir contra algum de seus membros que adote condutas como essa do André Mendonça, que são claramente imorais. Ontem o André Mendonça teve a ousadia de fazer, num evento do João Dória, da tal lide do João Dória, um ataque furibundo a todos os seus colegas, todos os seus pares no Supremo Tribunal Federal. Não foi apenas ao Alexandre de Moraes, porque tudo que o Alexandre de Moraes fez no STF foi referendado pela grande maioria dos ministros do Supremo. E o Alexandre de Moraes deu uma resposta à altura, como você vai ver, mas acontece que essa conduta, no mínimo imoral, do André Mendonça, não vem de agora e chegou no limite com esse ataque e com essas provas de que há uma relação de subserviência e até de conluio entre ele e a quadrilha bolsonarista. Vamos assistir a essa reportagem, que é a segunda parte do estudo da reportagem ampla que o Blog da Cidadania fez sobre o terrivelmente evangélico. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, Senhor, obrigado por ouvir a nossa oração. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Benção, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou,
Nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com conter. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, eu não sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi de preso. ninguém. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dó. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. Então, omissão, impunidade, covardia, apaziguamento, não existe num Estado democrático de direito. O que existe no Estado democrático de direito é aplicação da Constituição, aplicação da lei. O que existe no Estado democrático de direito é liberdade com responsabilidade. Você tem, como todos nós temos, liberdade para nos manifestarmos como quisermos, para atuarmos, para conspirarmos como quisermos. Só que nós temos que ter coragem de aceitar a responsabilidade. Democracia é o governo da liberdade com responsabilidade igual para todos. Liberdade, responsabilidade com igualdade. Somente nas autocracias o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. E por que isso? Eu volto a dizer, nós temos exemplos atuais no leste europeu, porque nessas autocracias, sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando
o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. Aí eles dizem aqui, ó, vale ressaltar que não foi identificado por esta investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do excelentíssimo ministro sorteado para o julgamento do recurso, não é recurso, é remédio constitucional, quanto à pretensão dos investigados. Olhem bem isso daqui. Tem dois motivos isso daqui. Primeiro, eles declaram que investigaram André Mendonça. Tá claro isso daqui. Segundo, isso daqui pode ser até um recado para o André Mendonça. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal cometer crime comum, ele vai ser julgado por quem? Pelos demais ministros do STF, tá? E atenção, ó, a Constituição fala de crime comum. O crime de responsabilidade, a gente vai comparar daqui a pouco, vai ser em regra uma competência do Senado Federal. Então percebam, eu estou falando de crime comum. Sim, como diz o Reinaldo Azevedo, o ataque do Mendonça ao Moraes foi covarde, mas não foi só ao Moraes. Ele atacou todo o tribunal, porque tudo que o Moraes fez foi referendado pelos pares dele, como eu já disse. E o fato é que tudo isso vem aqui da página 42 do relatório final da Polícia Federal. Você vê que aqui, está no período do diálogos entre Jair e Eduardo Bolsonaro, da página 12 a 60. Então, a página 42, você vai ver aqui, fala o seguinte: dando continuidade à conversa no dia 12 de julho de 2025, Eduardo Bolsonaro encaminha 6 mensagens por ele recebidas ao presidente, conforme o trecho abaixo. Urgente, mandado de segurança feito pela defesa de Felipe Martins caiu para o ministro André Mendonça. Bom dia, ele está falando com o pai dele. Temos a oportunidade de mudar a relatoria da trama golpista. Mendonça pode ficar prevento das questões que irão para o plenário, ou seja, ele vai ser o relator. Vitória gigante hoje. Precisamos que o Mendonça dê essa liminar. Precisamos que o Mendonça dê essa liminar. STF está de recesso, foi feito um agravo regimental que poderia cair para Alexandre Dino Fachin ou Mendonça. Está nas mãos de Mendonça. Se Mendonça conhecer este mandado de segurança, o Moraes fica de relator do processo do 8 de janeiro na primeira turma e no plenário seria o Mendonça. Basta conhecer e pouco importa se ele deferir. E aí acabou não acontecendo nada. Mas o fato é o seguinte: juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. A resposta do Moraes foi avassaladora, foi na lata para o Mendonça, que tentou afrontar. Ele na verdade está sabendo que houve uma investigação da Polícia Federal contra ele, como diz o Chiquini aí, não é? Aqui você veja que nesse relatório é dito o seguinte, que você tem o ministro, veja só, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro evidencia a unidade de desígnios para obter apoio do governo estadunidense nas aplicações de sanção contra o ministro Moraes e diz aqui que a investigação
não mostrou nada contra o André Mendonça, pelo menos que eles queiram revelar agora, o que significa que ele está sendo investigado. E, como disse o advogado do Felipe Martins aí no vídeo de abertura dessa edição. Muito bem, o STF nunca teve um ministro processado ou afastado por crime comum, mas isso pode acontecer com um ministro que tem uma trajetória como essa. Você veja, 6 vezes em que Nunes Marques e André Mendonça beneficiaram Bolsonaro no STF. Você tem a pesca do Bolsonaro no Rio Grande do Sul, o Nunes Marques derrubou lei do Rio Grande do Sul que proibia a pesca e para salvar o Bolsonaro, liberação de cultos na pandemia, essa vez não foi a única em que Nunes Marques se manifestou a favor do Bolsonaro, esse é outro que está na mira, mas ele é mais contido. Decreto de armas, em setembro de 2021, após pedido de vistas, o ministro Nunes Marques interrompeu o julgamento. Depois, já com pedido de destaque, Nunes Marques interrompeu o julgamento de mandado de segurança e questionava se o presidente da República pode bloquear seguidores nas redes sociais. Indicado por Bolsonaro, o terrivelmente evangélico, o pastor presbiteriano André Mendonça, tomou posse no STF em dezembro de 2021. Aí você tem, no Ministério da Justiça, ele causou polêmica ao requisitar a abertura de inquéritos na Polícia Federal para apurar crimes em tese cometidos contra a honra do Bolsonaro. Ele abriu, como ministro da Justiça, inquéritos para investigar ataques ao Bolsonaro. Já no Supremo, de forma mais sutil, Mendonça também demonstrou sintonia com o presidente. Em sua primeira relatoria na casa, ele votou contra o fundo eleitoral de 4,9 bilhões aos partidos aprovado no Congresso. A suspensão foi defendida por Bolsonaro porque ele não queria que os adversários dele tivessem dinheiro, que só o governo, porque ele usou o dinheiro do governo na eleição. Então ele queria deixar os adversários sem dinheiro e o governo com um montão de dinheiro para a eleição de 2022. O Mendonça apoiou. Em episódio mais recente, Mendonça suspendeu todos os processos judiciais que visam condenar magistrados por excesso em propriedade de linguagem, e aí era uma demanda do bolsonarismo. O André Mendonça e o Nunes Marques votaram para manter o indulto do Daniel Silveira, dado pelo Bolsonaro. Depois, aí, Mendonça se isolou no STF em julgamento sobre bolsonaristas. O ministro do Supremo, André Mendonça, se isolou em julgamento de impacto entre aliados do Bolsonaro, enquanto a maioria dos ministros costuma endossar os votos do relator. No episódio mais recente, Mendonça defendeu conceder liberdade ao Daniel Silveira. O Mendonça votou contra a prisão do Silveira. Ele votou também para impedir o Moraes e o Dino em julgamento de Bolsonaro. Ele queria tirar o Moraes e o Dino do julgamento do Bolsonaro. Ele é o único no STF a votar para tirar Moraes do julgamento do golpe. Ele foi. Mendonça acompanhou Nunes Marques e liberou a Carla Zambelli, foram derrotados. Para que você tenha uma ideia, por 9-2 no Supremo. 9-2. Então, quer dizer, veja, só o Nunes Marques e o Mendonça ficaram com alguém que saiu pelas ruas de São Paulo com uma arma em punho atrás de um homem só porque ele criticou, discutiu com ela e a criticou. E ela saiu com uma arma e os seguranças dela, os capangas dela, deram um tiro para o ar. É por isso que o Fux faz ministros desacreditarem que ele vai pedir vista de julgamento do Bolsonaro. Uma movimentação recente do Luiz Fux foi interpretada por colegas da corte como um gesto mais claro de que ele não pretende pedir vista e nem paralisar o julgamento do Bolsonaro, porque o Fux é esperto. Ele sabe muito bem que não é um bom negócio para nenhum dos ministros do Supremo ficar tão isolado quanto está André Mendonça no STF. E por quê? A razão é essa aqui. Veja bem, a linha B, inciso 1, artigo 102 da Constituição Federal, como você viu no vídeo, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe
processar e julgar originariamente quem cometeu os crimes. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso e os próprios ministros do STF e o Procurador-Geral da República podem ser processados por crimes comuns. O Mendonça, então, minha amiga, meu amigo, ele pode ser processado pelos seguintes crimes: prevaricação, artigo 319 do Código Penal, condescendência criminosa, artigo 320 do Código Penal, advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal. Tudo isso são crimes que ele pode ter cometido agindo como agiu, se ficar demonstrado que há um acordo entre ele e os Bolsonaro. Não nos esqueçamos que o celular de Bolsonaro não teve ainda tudo que há lá dentro revelado. Ou seja, o André Mendonça, nessa investigação da Polícia Federal, ele pode ser flagrado com a boca na botija, literalmente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.